O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eles falam em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos agora dando continuidade a esse capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Falava para vocês ontem que esse Evangelho ele é marcado com as parábolas. Jesus que resolve agora falar em parábolas, e a primeira parábola que ele contou foi das sementes. A do semeador, melhor dizendo. Mas vocês viram, os discípulos agora, eles se dirigem a Jesus e falam para ele o seguinte: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento do mistério dos reinos dos céus, mas a eles não é dado. Mas como é que é isso? Então parece aqui que Jesus está dizendo que só aos discípulos foi dado a graça de conhecer as coisas do reino dos céus e aos outros não. E por isso ele fala em parábola para que os outros não compreendam e só os discípulos compreendam. E nos momentos que os discípulos não compreendessem, eles eram só perguntar que Jesus ia explicar, como depois nós veremos a explicação. Mas um pouquinho mais abaixo, Jesus vai dizer o seguinte: eles endureceram o coração. Uma vez que eles endureceram o coração, eles não quiseram ouvir o que Jesus falava e eles não quiseram ver o que Jesus fazia. Então, como há a liberdade do coração do homem, Deus dá a liberdade, então tá bom, se eles não querem, eu vou falar em parábolas para que os que querem ouvir, eles possam entender. Para que eles, já que eles não querem, então eles não entendam.
Olha só que coisa. Vocês se lembram que quando Jesus ele expulsou o demônio daquele homem, aquelas autoridades religiosas, elas estavam lá, elas viram Jesus expulsar o demônio daquele homem. Aí o que foi que eles fizeram? Ele faz isso por Beelzebul. Tá vendo? Viram, vocês estão entendendo? Viram com os próprios olhos. Mas eles estavam com o coração tão endurecidos que eles disseram que Jesus estava expulsando aquele demônio por meio de Beelzebul. Então, viram e não quiseram ver. Quantas vezes Jesus fez discursos? Quantas vezes Jesus orientou eles? Esses dias nós vimos também lá a questão do sábado, quando Jesus curou no sábado, e Jesus falou que ele era o Senhor do sábado. Eles ouviram e por má vontade não quiseram acreditar. Má vontade. Vocês sabem, eu estou falando aqui agora e talvez você já esteja até pensando em pessoas que, diante de tantas situações da igreja, de tantos ensinamentos, as pessoas se fecham o coração. Eles não abrem os olhos, eles veem o milagre, mas não querem acreditar. Quantos milagres! Coração fechado. Então, Jesus está dizendo, uma vez que eles não querem ver, então, o coração deles os olhos deles vai ficar fechado mesmo para as coisas. Uma vez que eles estão com o coração fechado, então vai ficar fechado. Porque não querem. O Evangelho, meus irmãos, a Boa Nova, ela é anunciada para todos aqueles que têm um coração aberto e querem ouvir. Não adianta discutir, não adianta falar para quem não quer. Lembram-se que Jesus falou de atirar as pérolas aos porcos? Não adianta. Se você joga pérolas para os porcos não vai estar nem aí, eles não dão valor à pérola. Ele não sabe o que é aquilo, nem quer saber daquilo. Mas dê pérolas preciosas para um ser humano, para uma pessoa para ver. A pessoa vai ficar maravilhada, vai ficar feliz, vai ficar alegre. Tá vendo o fechamento de coração? E o fechamento de coração deles foi tão grande, de não quererem reconhecer Jesus como Deus, como Senhor, que o que foi que eles fizeram? Mataram o Senhor da glória. Mataram o Senhor. Aí Jesus, ele usa aqui uma frase tirada lá do profeta Isaías. Haverei de ouvir sem nada entender, haverei de olhar sem nada ver. Não é isso que acontece com as pessoas de outras religiões? Elas não conseguem enxergar e acreditar na presença de Jesus na Eucaristia?
até mesmo diante dos milagres? Haverão de ver, veio o milagre, tá entendendo? Veio, mas não quer enxergar. Não quer. Não querem. Mas graças a Deus, nós católicos, nós vemos e cremos. Essa é a verdade nossa. Nós cremos. Aí Santo Agostinho, ele pega... Eu vou ler toda essa passagem de Isaías para vocês verem o que é que Santo Agostinho ele dá como acréscimo. Havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível, duro de coração, não querem, não adianta forçar porque não querem. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos. Quantas pessoas são levadas para um encontro, elas não querem, tudo lá acontece, ela fecha o coração, pode ir lá ressuscitar, eles podem ver até a vaca voando, ou o boi voando, mas está com o coração tão endurecido que não querem. Vão dizer que aquilo ali é mágica, que é ilusão de ótica, mas eles não vão querer enxergar. Claro, vou abrir um parêntese, existem casos, né? Isso aqui são exceções que podem ter ido de coração fechado e lá abriram o coração. Mas isso aqui não é a regra, são exceções. Então, eu fecho o parêntese e retomo o que eu estou falando. Então são forçadas, elas vão e elas não querem, o coração fica fechado. Então, uma vez que o coração está fechado, não quer ouvir, então Deus deixa o coração ficar fechado. Então Deus deixa, aí se fecha mais ainda. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver. Com os olhos, fecharam para não ver, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e os cure. Aí Santo Agostinho diz assim, que o coração ali daquelas autoridades religiosas estavam tão fechados que Deus deixou. E aí eles mataram Jesus para ver se na ressurreição, por isso que fala aqui, e eu os cure, para ver se após a ressurreição eles pudessem ser curados, pudessem se converter. Alguns se converteram, muitos judeus se tornaram cristãos depois da ressurreição, mas muitos permaneceram no erro e morreram assim. Compreendem, meus irmãos? O que é um coração endurecido? Porque não querem entender, não querem falar, ou não querem seguir, permanece no endurecimento. Não adianta forçar se o coração não abre. Lembremos lá de São Paulo. São Paulo, ele não conviveu com Jesus, ele não viu Jesus. E o coração dele estava endurecido. Ele ouviu o diácono Estevão fazer toda aquela pregação. E Estevão foi mostrando, desde lá de Abraão até chegar em Jesus Cristo. Mas Saulo, que ainda não era Paulo, ainda não tinha mudado o nome, ele estava com o coração tão endurecido que aí, quanto mais falava, aí os judeus ficavam com mais raiva ainda. Eles ficavam com mais raiva. Até que apedrejaram Estevão, ainda mais quando Estevão disse, eu estou vendo Jesus sentado à direita do Pai, que eles não estavam vendo,
Está vendo a parábola aqui? Jesus se mostra para Estevão, porque Estevão estava com o coração aberto. Mas os outros não viram porque estavam com o coração fechado. Aí mataram. Aí é quando Saulo, depois que ele toma aquela queda, parece que aquela queda o tornou sensível. Aí ele ouviu, porque tu me persegues. E aí ele se converteu, foi curado depois da ressurreição de Jesus. Depois que ele viu, melhor dizendo, né? Depois que ele viu, corrigindo, depois que ele viu o ressuscitado. Coração endurecido. Não abriu o coração para Deus. Mas graças a Deus, ele foi curado quando ele viu o ressuscitado. Mas Deus vai dando chance dia após dia para ver se as pessoas abrem o coração, mas tem muitos que não abrem. Eu vou dizer mais uma vez, que bom que você abriu o coração. Que bom que você é um homem de Deus, está procurando, está lutando. E Deus está dando chance para ver se essas outras abrem, mas elas não querem abrir. Mas aí está essa grande verdade. Uns abrirão, outros não. Uns se converterão, outros não. O que é que cabe a nós? Pedirmos a Deus, com jejuns, com penitência, a graça, para que aqueles que estão com o coração tão endurecidos e estão convictos nos seus erros, achando que estão certos. E Deus está querendo mostrar, eles não querem, e como eles não querem, aí Deus não tem o que fazer, para ver se as nossas míseras orações possa fazer com que eles abram o coração, porque um coração endurecido, meus irmãos, é pior do que uma pedra, do que uma bigorna. Você sabe o que é aquela bigorna, né? Que é colocada ali, ela é de aço e bate o martelo, bate assim no ferro e ela é firme, né? A bigorna é dura, é de aço maciço, para ver se aquela bigorna, aquele aço maciço, ele amoleça e abra o coração. Meus irmãos, peçamos a Deus a graça no dia de hoje, para que os corações daqueles que se encontram tão fechados, eles possam se abrir à graça de Deus. Dá uma olhada na sua vida. Você se lembra também? Quando lá no passado te convidavam, te chamavam para um encontro, você não queria ir? Te chamavam para você participar disso e daquilo, você não queria, até que um dia você disse, tá bom, eu vou. Ali foi a abertura de coração. E aí você passou a compreender o que não era compreendido, porque houve abertura de coração. Repito, Deus não vai forçar quem não quer. Quem não quer, Deus não força. É preciso querer. É preciso abrir o coração. E aí um dia você abriu o coração e está aí hoje. Você sendo firme, caminhando, e às vezes até vendo e tendo compaixão daqueles que você tenta falar lá no lugar, no seu trabalho, na escola. Os seus amigos, você está vendo seus amigos se perderem, porque eles não querem saber de Deus, você está fazendo de tudo. Mas como disse Jesus, que há tipos de demônios que só se expulsam com jejum e oração, então façamos jejuns, façamos orações,
clamemos nas orações dos nossos textos, coloquemos e peçamos a Deus a conversão para que essas pessoas, em alguma situação, em algum ponto da vida deles, em alguma situação, eles possam abrir o coração. Porque esse povo se tornou, ficou com o coração endurecido e não querem ouvir. Vamos rezar, irmãos, vamos pedir, vamos oferecer os nossos sacrifícios, as nossas orações, pela conversão daquela pessoa que está na tua casa, que está com o coração endurecido, que de repente você está ouvindo ali uma homilia, está ouvindo uma pregação, ou você está lendo alguma coisa, eles chegam lá furiosos, chama você de beata, que não precisa isso, que Deus não existe, coisa nenhuma. E isso dá um aperto no coração, dá ou não dá? Dá um sofrimento, não é verdade? E aí você tenta falar, mas a pessoa não quer. Imagine que uma pessoa que a outra disse assim, eu vou rezar então por você. Eu não quero que você reze por mim. Eu não quero. Olha só. Em oração a pessoa quer, mas por amor a Deus, não precisando ter que falar, continue rezando. Não precisa falar para ela que você está rezando, não. Continue rezando. Quem sabe, meus irmãos, um dia ela possa abrir o coração, mas vai ser terrível se não abrir, se não se converter, se não voltar a Deus. Não vamos perder a esperança, vamos rezar e com paciência vamos esperar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.